O nosso convidado de hoje é um dos mais respeitados críticos de TV do país. Suas análises sobre o mundo da telinha podem ser conferidas numa coluna na Folha de São Paulo e num blog no UOL. Jornalista e mestre em Sociologia pela USP, ele é autor dos livros Adeus, Controle Remoto e Topa Tudo por Dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos, que acaba de chegar às livrarias físicas e virtuais. Maurício Sticer, bom dia, é um prazer receber você aqui neste programinha de rádio. Pô, obrigado, Edgar. Programinha nada, pô. Programão, respeitado, muito ouvido, pô. Prazer enorme. É minha maneira carinhosa de tratar isso aqui que eu amo tanto fazer. Ô, Sticer, queria começar esse papo com você, obviamente falando de televisão e da importância da televisão nessa eleição. A gente está em plena eleição, há poucos dias aí da votação. Exato. E ao longo dessa corrida eleitoral a gente viu aí a candidatura com maior tempo de televisão, já coloco aqui a do Geraldo Alckmin, esfacelar simplesmente. Muito poucos votos, muito aquém do esperado pelo partido, enfim. Enquanto que o Bolsonaro, sem tempo nenhum, ou com muito pouco 8 tempo, segundos, muito exíguo ali na TV, o tempo dele, nadava de braçada aí, impulsionado pelas redes sociais. Qual é, de fato, na tua opinião, o papel da televisão nessa disputa e na escolha do eleitor? O quanto os programas da TV influenciam no voto? Olha, eu fiz até uma avaliação, eu escrevi na Folha sobre isso, quer dizer, e esses dois dados que você deu levaram muita gente a decretar a morte da televisão como uma ferramenta importante numa eleição, que de fato são muito surpreendentes, né? Quer dizer, o Alckmin ter com 46% do tempo total da televisão que dava por dia, em cada programa mais de 5 minutos, terminar a eleição com menos votos do que as intenções que ele tinha antes de começar. É um fenômeno realmente. E o Bolsonaro com 8 segundos terminar a eleição com 46% dos votos. De fato, isso é um fato, isso mostra que nesse caso a televisão não teve influência nem no crescimento do Bolsonaro, nem eu acho na derrocada do Alckmin. Isso, eu concordo com isso. O que eu acho é que ainda é possível enxergar nessa eleição um papel importante da televisão. Um fato, por exemplo, que eu noto, que eu considero, é a transferência de votos do Lula para o Haddad, eu acho, não teria ocorrido sem a televisão. E os números, as pesquisas de intenção de voto, naquele momento que houve a desistência oficial do Lula de concorrer e o Haddad assumiu como candidato, fica claro isso, assim, em questão de 4 dias, isso maciçamente mostrado, né? Teve a carta do Lula, foi um programa super emotivo que o PT fez. Imediatamente, eu não lembro os números de cabeça, mas foi um salto rápido, enorme. Né? Isso não teria ocorrido sem a televisão. Né? Eu cito, por exemplo, um caso aí mais pro cômico, do Cabo Daciolo, né? Quer dizer, ele foi o Enéas da eleição, né? Bem não sei se observado, vocês lembram a eleição de 2000 e... Não sei se foi de 2002, acho que foi de 2002 ou 2006, acho que foi... Não, desculpe, de 94 ou de 98 que o Enéas apareceu muito bem. Ele terminou na frente de vários candidatos mainstream, digamos. Ele tinha 15 segundos na televisão gritando, meu nome é Enéas. O Daciolo foi um pouco isso, Usar né? bem o tempo, né? Usar bem o... Exatamente, ele criou aquele bordão, né? Glória a Deus. Nos debates ele teve uma atuação cômica que chamou muito a atenção, ele explorou esse lado, assim, de causar e tal. Ele acabou na frente da Marina, do Meirelles e do Álvaro Dias, meu. Gastando R$806. Pois é, então eu acho que não dá para ignorar que aí foi um uso inteligente que ele fez, né, da mídia. Mas Sticer, a gente está falando de campanha eleitoral aí. Eu queria saber como é que você vê a cobertura dos canais de televisão. Por exemplo, sobre a eleição? As sabatinas da Globo chegaram a ser bastante criticadas. Como que você vê? Como foi o trabalho da imprensa de televisão nessas eleições? Olha, chamou realmente a atenção, eu acho que foi, ponto de vista negativo, foi aquela série de entrevistas, né, com os presidenciáveis do Jornal Nacional. Eu acho que é um modelo que eu nem chamo de entrevista, né, aquilo foi mais... Ou às interrogatório. Às vezes parecia interrogatório e às vezes parecia debate, que os entrevistadores falavam tanto, expunham as suas posições. Por que eu estou interessado na opinião do entrevistador numa entrevista? Né? Quer dizer, o Bonner se expôs de forma tão explícita para talvez fazer o contraponto,
contraponto que ficou esquisito aquilo, né? Então isso foi realmente, eu acho, um ponto negativo, um modelo que muito agressivo e não levou a lugar nenhum na minha visão. E o curioso, fazendo um comparativo, dentro da própria emissora, se você acompanhou as sabatinas com a Aloprete, no Jornal da Globo, foram muito legais, foram elogiadas. Né? Eu entendo a lógica disso, era assim, não deixar o candidato ficar fazendo propaganda, de fato, apontar problemas das candidaturas. Mas eu concordo. Tem que perguntar, tem que lembrar dos problemas. Mas foi de um jeito. O fato, acho que você até escreveu, né? Acho sobre isso também, né, Joel? Eu lembro. Mas, pô, se você ver, os entrevistadores ocuparam 40% do tempo das entrevistas. É muito isso. Para quem é profissional, jornalista, é totalmente fora da curva isso, né? Então, enfim, foi essa a minha crítica. A gente viu, Sticer, nas entrevistas do Bolsonaro, por exemplo, muitas vezes no Roda Viva, na Globo também, essa coisa muito agressiva contra ele, tentando colar nele a coisa do machismo. Exato. Tudo. E aparentemente não gerou um efeito, assim, não gerou o efeito esperado, que seria que ele perdesse intenções de voto aí. Você acha que tem eficácia essas entrevistas, não, que elas mudam alguma coisa? Eu acho, inclusive, minha experiência em participar de inteligente, soubesse colocar nessa situação, é óbvio que o público vai ter empatia com ele. Eu acho que é um jogo ganho para o entrevistado isso, né? De um modo geral. Quanto mais agressivo eu acho o entrevistador, é pior, na minha visão. E você acha que essas entrevistas mudam alguma coisa na percepção popular? Não, salvo se o cara falar uma besteira abominável, né, numa entrevista, cometer um erro desastroso. Eu acho que não. Eu acho que pode ajudar a esclarecer, você conhecer melhor, ver a postura do candidato, se você simpatiza ou não, se o cara é agressivo, é simpático, é mole, tem uma fala de um jeito estranho ou não. Mas eu acho que isso, eu acho que não. Você falando de um outro modelo aí da política na televisão, os debates, né? Isso, eu ia mencionar isso eu acho diferente. E você acha que dá para fazer de uma forma diferente? Porque tem muita gente que faz uma avaliação de que a coisa é muito engessada, principalmente no primeiro turno, onde tem vários candidatos. E segundo, a Globo perde muito com a falta desse debate agora, com o Bolsonaro falando que não vai. Isso era o que eu ia completar. Eu acho o debate uma situação diferente de entrevista. O SBT, Folha e UOL fizeram uma experiência interessante num debate com, se não me engano, os candidatos a vice-presidente, que foi o banco de minutos. Né? Então eles estabeleceram, olha, o candidato vai ter ao longo do programa direito, se não me engano, a 25 minutos. Então não tinha controle de tempo na resposta, nem na pergunta. Isso é um modelo interessante a se testar para esse tipo de programa, porque realmente essa coisa... 30 segundos para pergunta, 45 segundos para resposta, 15 segundos para réplica. Isso cria uma situação evidentemente artificial. Né? Você ter que pensar numa resposta naquele tamanho. Não pode ter uma interrupção, não pode ter entrar na fala do outro, assim, que falta um pouco isso. Exatamente, né? Eu acho que fica engessado, né? Não tem espontaneidade nenhuma. Agora, eu acho que debates, eu acredito, tem mais impacto do que entrevista, porque aí realmente mostra um tipo de interação, né? Mostra como o candidato se relaciona em relação ao outro, né? Respeita aquilo que está ali implícito, né? Exato. Um espaço
processo mais aberto. Isso foi observado na última eleição americana, por exemplo, quando a Hillary e o Trump estavam ali falando, e tinha essa interferência de falas, né, uma nas outras que o Joel se referiu. E tem um modelo americano que a Globo começou a fazer isso, acho que já 2 eleições, que o cara poder andar ali pelo estúdio, isso é interessante. A Rede TV fez isso, né? No também, primeiro turno. Eu acho uma pena não ter, só completando a pergunta, Vinícius, eu acho uma pena não ter debate no segundo turno nenhum, né? Realmente... A Globo perde, obviamente, porque historicamente eles sempre eu acho fizeram... que as emissoras perdem, não fazer, enfim... Ele deu uma justificativa, não tem como, né, brigar contra uma justificativa médica. Mas parece que não, né? Agora não mais, né? Porque o médico já disse que mas se ele quisesse, mas ele ainda se ancora na questão da bolsa. E tal. Ô Maurício, a gente convidou a nossa audiência aqui, os espectadores do Morning Show, a se manifestarem com relação a essa questão da televisão e de que maneira ela influencia na eleição. Vamos conferir as mensagens que chegaram pra gente? Pode soltar, Bruno. Bom, a TV, na verdade, não mudou muito minha opinião política, pois ela acho que não tem um controle cívico grande nos dias de hoje. Mas, entre questão de debate, mudaria bastante, pois eu tô cansado dessa ladainha de um ficar jogando contra o outro o que fez de errado. A verdade é que a gente tem que ver qual é o planejamento dos candidatos, independente de quem ganhe. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Bruce, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu vou falar para vocês que a televisão influenciou em 0% na minha escolha para os políticos de 2018. Inclusive eu comprei uma TV nova, tem mais de um mês que eu não abri uma TV aberta, só YouTube, só Netflix. Um abraço. Alô galera da Jovem Pan, do Morning Show, bom dia para todo mundo, todos os ouvintes. A televisão não me influenciou em nada na minha opção do candidato para as eleições, ok? Televisão para mim, só para trabalho. Um abraço, todo mundo aí, partiu para cima. Tá aí a participação do ouvinte aqui. Ô Maurício, antes da gente passar para o próximo assunto, você queria comentar uma questão do primeiro turno, que é a né? propaganda negativa, que foi muito feito nessa eleição, né? Já há muito tempo tem isso, a coisa da propaganda negativa. Um candidato tentar aplicar mostrar erros, contradições do rival. Mas de alguma forma também é algo inédito pra gente, de alguma maneira, né? Porque eu me lembro de estar em 1900 era final da década de 90, viajando, estudando fora, e nos Estados Unidos era muito comum isso. Você via um candidato colocando, esta é a casa que fulano conseguiu com dinheiro. Mas nos Estados Unidos eles fazem isso até com remédio. Até com remédio. Tal remédio melhor do que o outro. Lá, aqui tem menos tradição, mas já não foi novidade, mas eu acho que a intensidade foi grande. Teve um caso que eu acho interessante, que foi numa propaganda no primeiro turno, que o Dória fez do França, mostrando uma imagem do França quando ele era obeso. Sim. Né? E expôs muito essa imagem. Ele usou aquilo meio para sugerir que... Ele mudou, né? Mudou, para não confiar na mudança outra pessoa. E tal. Só que acabou tendo uma conotação ruim, tipo assim, quando ele era gordo, ele né, uma coisa... E aí o França se usou disso também. Ele fez aquilo por uma necessidade médica, ele fez a cirurgia. Sim. E depois que acabou o primeiro turno, o França falou que, segundo os dados que ele tinha, essa propaganda foi o ponto de inflexão. Ele estava em terceiro lugar até então. Né, no momento. Não sei se foi mesmo, mas... Chegou até a agradecer os marqueteiros do Dória. Então é um caso interessante, uma propaganda negativa que é um tiro que sai pela culatra. E depois o Dória parou, ele passou a usar essa imagem rapidamente, só quando ele queria mostrar, mas parou de explorar essa oposição. Ô Maurício, ainda falando de eleição, no teu livro Topa Tudo por Dinheiro, se aborda a candidatura do Silvio Santos a presidente no final dos anos 80. 1989. Me lembro bem dessa campanha, ele entrando ali na campanha como candidato e tal. Por que ele se lançou? Você chegou a essa resposta? Então, conta pra gente o que aconteceu que levou o Silvio a se lançar como candidato. É um grande mistério, Edgar. É um dos... Eu acho... O meu livro, enfim, ele não é uma biografia, é um perfil biográfico. Eu exploro alguns aspectos da biografia do Silvio que eu acho mal explicados, mal contados. Esse é justamente um importantíssimo, né, que foi um período de 5 anos que o Silvio tentou ser candidato 4 vezes.
Ele tentou ser candidato a prefeito em 88, a presidente em 89, a governador em 90 e de novo a prefeito em 92. Todas deram errado. A de 89, evidentemente, é a mais importante, é a que eu trato com mais ênfase no livro, tentando, primeiro, descrevendo o que aconteceu e para mostrar o absurdo que foi aquela situação. Né? Assim, que o Silvio, primeiro, ele tentou uma candidatura ainda dentro dos prazos, o partido, na época, era o PFL, que é o DEM, né? O candidato estava indo muito mal, que era o Aureliano Chaves, e houve uma articulação interna de mudar o candidato. E o Aureliano concordou em dar o lugar dele para o Silvio, disse que concordava. E aí o Silvio foi domingo na televisão e falou, olha, eu vou ser candidato porque o Aureliano disse que vai desistir e dar o meu lugar. Na segunda-feira, o Aureliano desistiu de desistir. Isso a gente já está assim, em setembro de uma eleição, sabe, meados de setembro. E aí ele diz, aí bom, morreu o assunto, né? Teria sido essa a lógica, uma tentativa que deu errado. Mas aí não, o Silvio realmente encasquetou que queria ser candidato a presidente, começou a correr atrás de um partido. E era uma eleição, foi a eleição que bateu recorde de candidatos, sei lá, acho que também mais de 20, foi mais do que, esse ano foram 13, eu acho que eram 22 candidatos. É a primeira eleição presidencial, não é? 89, nunca tinha tido, desde 61 não tinha uma eleição presidencial aberta, democrática. E aí o Silvio teve ofertas de partido para o Silvio, muito mal explicadas, né, de oferecer a vaga para o Silvio, até que ele fez um acordo, acertou com um partido chamado PMB, Partido Municipalista Brasileiro, de um cara chamado Armando Correia, e virou candidato a presidente já assim, faltava menos de um mês para as eleições. Eu acho que foi uma grande responsabilidade. Isso foi naquela que o nome Exatamente, na as cédulas já estavam impressas. Né? Então ele... Você falou, só para ficou meio sobreposta a tua fala, você achou uma irresponsabilidade? Eu acho que foi uma grande responsabilidade do Silvio e ele nunca conseguiu explicar direito por que ele fez isso. Né? Pô, você imagina a propaganda eleitoral do cara, ele foi para televisão, ele imprimiu a cédula que já existia, ele fez uma cópia gigante, ele ia para televisão e mostrava, aqui, 26 Correia Silvio Santos, vote 26, vote Correia, vote Silvio Santos. Uma maluquice, né? Você pensar, sabe? Exato. Na época causou muita balbúrdia, mas acho que as pessoas, você lendo o que se escreveu na época, ninguém acho que avaliou o impacto da doideira daquilo, sabe? E aí a motivação, você acha que foi por ego? Várias pessoas perguntaram isso pro Silvio, ele dizia, eu tenho direito, eu tô fazendo isso dentro das regras. De fato, mas ele nunca conseguiu dizer. Muitos anos depois ele falou em vaidade. Eu acho que foi um momento de, vamos usar assim, psicose. Perda de lucidez. Eu acho que foi um momento de perda de lucidez. Uma coisa assim messiânica. Mas não foi um momento só, né? Pelo que você disse, mas é que essa foi a que ele levou a fundo. As outras todas deram errado antes. Né? A primeira prefeito, ele enrolou tanto o PFL. Ele falou, eu amanhã, domingo que vem, vou dizer no meu programa se eu aceito. Comecei a fazer umas coisas. Aí ele veio com uma carta e falou assim, olha, eu queria saber do PFL o seguinte, e se eu for prefeito, eu posso continuar apresentando meu programa aos domingos? Eu posso ir para Miami nas férias? Cara, o PFL ficou furioso e falou, não quero mais, uma hora, enfim. Uma outra, a de governador, ele ganhou a convenção, a vaga na convenção, foi no Corinthians, uma convenção louca, assim, e foi anulada a convenção, então ele também não pôde competir. Nenhuma chegou realmente a tão perto de concretizar. Então eu acho que é uma situação diferente mesmo. Eu acho que foi um delírio dele, uma coisa, eu vou ajudar o povo. Você consegue traçar algum paralelo com a quase candidatura do Luciano Huck? Que a gente o Luciano Huck achou foi por um sensato, tempo que ia né? acontecer e depois não teve? Não, e o Luciano foi lá atrás, quer dizer, eu acho que se ele fosse candidato, naquele momento que estava se falando, início do ano, e dali ele se lançasse candidato, era uma coisa diferente, né? Não lançar em outubro. Imagina o Luciano Huck se lançar em outubro, aí sim foi um paralelo. Um absurdo, né? Eu acho que foi muito